Boa noite. Hora do Voto inicia hoje a série de entrevistas com pré-candidatos à presidência da República para uma exposição de ideias sobre a vida do país, a política nacional e as prioridades de projetos de governo. E o nosso convidado é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente nacional do PSB, político de ampla experiência no legislativo estadual e federal e ex-ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro mandato do presidente Lula. Muito obrigada, governador, por estar conosco. Governador, hoje é um dia importante na vida do país. Em 1964, o governo do presidente Jango Goulart foi derrubado por um golpe militar que resultou numa ditadura inclemente, tempos de arbitrariedades repugnantes, de muito sofrimento. E o senhor não era nascido. Entretanto, o senhor cresceu num ambiente em que certamente o senhor ouviu muito sobre esse período da vida do país. O seu avô, Miguel Arraes, foi um baluarte pela volta ao Estado de Direito na vida do país, então governador de Pernambuco e vítima também da arbitrariedade. Que lição o senhor recebeu dentro de casa sobre tudo isso que aconteceu com o país, sobre essa época do arbítrio? Compromisso com a liberdade, compromisso com a democracia, compromisso com a liberdade de expressão, com os direitos humanos, são fundamentais para a gente construir uma sociedade mais justa e equilibrada. Eu nasci em agosto de 65, numa família de perseguidos políticos. Uma parte da minha família tinha ido para o exílio, outra estava na cadeia, outra estava escondida. E eu experimentei desde criança, da primeira infância, o gosto da falta da democracia e da liberdade. Por isso, um compromisso de vida com a liberdade e com a democracia. Amanhã, 50 anos do golpe militar. Mas esse ano de 14 também, nós vamos ver os 30 anos das eleições diretas já, os 20 anos do Real. É um ano, portanto, carregado de símbolos. Eu acho que será um ano muito importante para o futuro do Brasil. Agora, governador, 50 anos depois, o senhor é pré-candidato a presidente da República, será o candidato, segundo a convenção do seu partido, né? O que tudo indica, será o senhor o candidato. E nós já tivemos 3 presidentes da República que tiveram o compromisso com a volta ao Estado de Direito e que também prezam a liberdade e lutaram pelo respeito aos direitos humanos no nosso país. Que mensagem o senhor passa para aqueles brasileiros que são saudosos do tempo da ditadura, porque entenderam que aquela era a época de ordem e segurança e modernização da economia? Esses que se dispuseram a marchar, a reeditar aquela marcha pela liberdade, com Deus, com a família, pela liberdade. O que o senhor diz a eles 50 anos depois? Eu respeito a opinião das pessoas, mesmo daqueles que não concordam comigo. Mas eu vejo com felicidade que esse grupo é um grupo cada vez mais minoritário, não só no Brasil, mas no mundo, porque o mundo inteiro vive um intenso debate sobre as liberdades, sobre o aperfeiçoamento da democracia, sobre o desejo de muitas nações de construírem regimes onde a população possa ter direitos, possa ter a cidadania respeitada. Eu acho que o Brasil jamais voltará a viver um tempo como aquele. O Brasil está maduro, nós passamos crises severas nesses 30 anos de processo de redemocratização e soubemos respeitar essa conquista brasileira que é a democracia. A democracia, a estabilidade econômica e um ciclo de inclusão social foram exatamente 3 ciclos em série que o Brasil conseguiu viver para melhorar a sua vida. Tem muita coisa para melhorar no Brasil, mas nós haveremos de melhorar preservando
o que fizemos. Governador, o senhor usou a palavra conquista. Outro dia, num evento da Carta Capital, o senhor chamou atenção para a necessidade de um pacto social para nós não desperdiçarmos as conquistas sociais. Eu refleti muito sobre essa sua ideia. Quem no país tem a autoridade institucional, o reconhecimento da autoridade pelo povo, a credibilidade para promover um pacto desse porte? O futuro presidente eleito pelo voto do povo brasileiro. O Brasil vive um ano de eleição, estamos a 6 meses da eleição e nós precisamos construir a nova agenda brasileira. A velha agenda já cumprimos. E a nova agenda brasileira passa por uma mudança profunda na política, no pacto político brasileiro. Brasília está cada vez mais distante da vida do brasileiro, das cidades, do campo, das grandes e pequenas cidades, dos 4 cantos do país, olham para Brasília e não se reconhecem lá. Porque a língua que se fala lá não é a língua, nem os problemas que estão no cotidiano do nosso povo. E a que o senhor atribui esse distanciamento? Eu acho que a gente precisa melhorar a democracia, ou seja, aproximar o Brasil real do Brasil oficial. Só faz isso se mais gente boa vier participar da política, se a gente passar a limpo o Brasil no voto. Foi assim para construir democracia, foi assim para construir estabilidade econômica, foi assim para criar um ciclo de inclusão social. Será assim para construir o Brasil pós essa crise que nós vivemos, que é uma crise econômica, mas é sobretudo uma crise de valores e uma crise de confiança. E essa crise de confiança é exatamente porque o pacto político que está em Brasília não expressa mais o pacto social que nós vimos nas ruas no último ano. Nós precisamos de uma nova agenda, de uma nova aliança, de gente nova para fazer muita coisa boa pelo país. Agora é interessante o senhor falar desse distanciamento do poder em relação à população, dos representantes do povo, das instituições, da descrença. E quando nós estamos assim numa fase que vem de governo popular, governo Lula, governo Dilma, com preocupação com o social, governo do qual o senhor fez parte intimamente, digamos. O senhor foi ministro de Estado do presidente Lula e mesmo no governo Dilma ter o PSB na base parlamentar tendo participação. O que aconteceu? Por que foi que, de repente, o aliado PSB resolveu cair fora? Era pelas suas intenções de disputar a presidência da República ou houve ali algo sério, grave, uma incompatibilidade insuportável e não deu para continuar? De fato, a divergência é um processo. É um processo de afastamento que levou a gente a sair do governo. Nós sentimos, o Brasil melhorou durante o governo Fernando Henrique. O Brasil melhorou durante o governo do presidente Lula e nós ajudamos essa melhora. E a presidenta Dilma foi eleita para melhorar o Brasil. E o que a gente percebeu é que o Brasil parou de melhorar. E em algumas áreas começou a piorar. E piorou também na política, porque a presidenta que parecia que ia fazer a chamada faxina, que ia fazer um novo pacto político, ela seguiu criando ministérios, distribuindo ministérios com forças atrasadas, discutindo menos com as forças que historicamente ajudaram esse projeto e mais do que de repente só caberia a nossa atitude de dizer, olha, fique inteiramente à vontade, esse arranjo político já não nos cabe. Dissemos isso já em 2012, quando tivemos uma disputa eleitoral com o Partido dos Trabalhadores em várias capitais. Reafirmamos isso nas eleições do Senado e da Câmara, quando tivemos uma posição diferente do bloco majoritário do governo. E, de fato, se existe uma candidatura do PSB, Rede, PPS hoje, é porque esse espaço surgiu em função dos equívocos e dos erros que a presidenta Dilma cometeu. Se ela não tem cometido erros, se o Brasil está melhorando, se a política está melhorando, se o Brasil está crescendo, gerando e distribuindo renda, dificilmente uma candidatura do nosso campo teria espaço para disputar e vencer as eleições. Mas o problema é a presidente Dilma Rousseff ou é um modelo que ela
seguiu, deu uma continuidade, pode não ter sido idêntico, mas é uma continuidade do modelo Lula, com quem ela tem interlocuções, aconselhamentos tão frequentes. Ela tem ali, muito próximo a ela, pessoas da maior confiança do presidente Lula. É o desgaste desse modelo ou é a personalidade, o jeito de ser da presidente Dilma? Para que o senhor tenha feito as críticas que vem fazendo a ela em relação a uma fadiga, a uma exaustão do governo dela. Eu respeito a presidenta Dilma como cidadã, como política, como a nossa presidenta, mas devo dizer que, de fato, a responsabilidade política da condução do país é dela, né? E acho que há falhas na baixa atenção ao diálogo, a disposição ao diálogo, há falhas, na verdade, de faltar uma narrativa de longo prazo, a ideia de um projeto de longo prazo para o país, na forma e no conteúdo, muitas vezes. Agora, claro que o chamado presidencialismo de coalizão, essa coisa de juntar uma série de partidos, de querer ter uma base maior do mundo, de fazer um diálogo sem ser um diálogo programático com os partidos. Na Europa, um governo novo senta com os partidos, discute programa, compromisso, né, dos partidos e leva aqueles compromissos, o ideário do partido para a prática do governo. Aqui, um debate que a gente vê é só a distribuição de cargos, como se tivesse... Toma lá da cá. Toma lá da cá. Isso está vencido. Isso agride a cidadania brasileira, isso é algo que incomoda qualquer um, que a gente vê que como é que os serviços públicos vão melhorar se as pessoas são recrutadas na base do que indica e não na base da competência, da capacidade, do mérito. Será que uma grande empresa brasileira ou multinacional sobrevive se não for buscar pessoas com capacidade para dirigi-la? Será que uma grande instituição sobrevive se nesse momento fizer as velhas práticas do século passado? Não. Por que é que o setor público tem que insistir em fazer da mesma forma que se fazia no início do século passado? Acho que a gente tem que oferecer ao país uma opção de quem está assumindo um compromisso de fazer de um novo jeito. Agora, o senhor fala de fazer um novo jeito, o senhor fala, né, de um novo político, uma nova política. Entretanto, recentemente o senhor subiu o tom, né? Diferente até do jeito que o senhor está falando agora em relação às críticas à presidente Dilma, o senhor usou umas expressões que surpreenderam. O senhor disse que ela estava de aviso prévio, o senhor falou que ninguém aguenta mais 4 anos com a presidente Dilma. Um linguajar que nem parece muito ser o seu, está mais para... políticos mais ácidos, do tipo do garotinho César Maia, Ciro Gomes, eles usam muito esse jeito, não era o jeito Eduardo Campos que a gente conheceu. Isso não pode ser contraproducente por estar exibindo um jeito de ser diferente desse novo político que o senhor prega como integrante da nova política que promova a mudança no país? Primeiro é importante a gente dizer o que é nova política. A nova política não é praticada só por pessoas mais jovens. A nova política, a meu ver, é quando os políticos se reúnem em torno de um pensamento, de uma pauta objetiva que dialoga com o que a sociedade deseja. Quando os políticos jovens e mais velhos se reúnem em torno dos seus próprios interesses, aí é velha política. Quando nós nos reunimos para fazer eleição direta, tinha políticos já de idade, Ulisses Guimarães, Mário Covas, estava lá o Montoro, estava lá o Tancredo, o Dr. Arraes, o Brizola, todos com muita idade, mas fazendo uma nova política que era uma pauta que interessava a sociedade. Mesma coisa no impeachment, a mesma coisa quando colocamos o presidente Lula na presidência da República. Essas palavras eu falei, e não falei com nenhum intuito de magoar, de ferir, mas de traduzir para o público em que eu estava dialogando naquele instante, numa palestra, né, qual era o sentimento. O que é que há hoje? 70% da população deseja mudança. As pesquisas indicam isso hoje. Como indicavam em 2010, quando a Dilma foi reeleita, 70% queriam continuidade. Ou seja, se 70%
querem mudança hoje, é porque as pessoas estão dizendo assim, nós não queremos mais 4 anos desse governo, e as pessoas estão dizendo assim, Dilma vai ter esses 4 anos e não vai ter os próximos 4 anos. Está mandando um aviso, mas isso de maneira muito respeitosa. O senhor falou, né, quando o senhor se referiu a essa questão da mudança, da pesquisa que mostra, né, que esse percentual tão elevado de brasileiros quer mudança. O senhor disse, mudança é a pegada. Agora, o que é que o senhor diz para esses brasileiros que o senhor possa representar o novo, a mudança? O que é que nas suas intenções, no seu projeto de governo, naquilo que o senhor pensa para o país, vai convencer o eleitor que, de fato, o senhor é inovação, pode promover a mudança? Nós entendemos que é preciso preservar as conquistas que tivemos, fazer um novo pacto que olhe para o futuro, com gente que sabe fazer, com gente que está disposta a fazer de um outro jeito. Fazer o quê? O Brasil funcionar melhor. Eu venho de uma experiência bem sucedida, de 2 governos aprovados em Pernambuco. Eu fui reeleito com 83% dos votos dos meus conterrâneos, numa eleição que disputaram mais outros 4 candidatos, porque cumpri um programa, porque juntei gente competente para fazer, selecionei por mérito, coloquei metas, defini um novo modelo de gestão premiado pela ONU. Temos vários prêmios internacionais por políticas na área de segurança. O estado de Pernambuco é o único estado que reduziu violência 7 anos ininterruptos. Nós temos mais aluno em tempo integral no ensino médio do que São Paulo, Minas e Rio de Janeiro juntos. Nós fizemos programas que reduziu a nossa mortalidade infantil, como Mãe Coruja, abaixo da média brasileira, abaixo da média do Nordeste, ou seja, inovação no serviço público. Eu acho que a gente precisa juntar os bons no Brasil, que estão espalhados em vários partidos, para fazer um governo que não pense na próxima eleição, mas um governo que pense nas próximas gerações. Um governo que faça aquilo que foi sendo deixado para depois, sempre por conveniência da próxima eleição. Ou seja, e que a gente faça um governo que não seja apropriado pelos partidos, um governo que seja apropriado pela cidadania brasileira, para colocar esse Estado para trabalhar para o povo, e não como é hoje, que é o povo trabalhando para manter esse Estado que não trabalha de maneira adequada para a população. Eu vou pedir licença ao senhor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, ao voltarmos, eu quero saber o que pensa o governador Eduardo Campos, pré-candidato à presidência da República, sobre uma preocupação expressada pelo presidente Lula num evento no Paraná com empresários, quando ele disse que estava muito preocupado que de repente apareça um candidato jovem, novo e que dê no que deu, lembrando-se de 1989, num claro paralelo a Collor de Mello. Voltamos num instante. Nós estamos de volta com Hora do Voto, entrevistando Eduardo Campos, governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, pré-candidato à presidência da República. Bom, eu havia deixado, governador, aquela questão que foi uma preocupação expressa pelo presidente Lula. Eu até procurei transcrever como foi divulgada, como ele se expressou, que ele estava preocupado que se repita no Brasil o que aconteceu em 1989, quando o brasileiro elegeu um desconhecido que se apresentou muito bem, que se apresentou como um fator de mudança. E aí foi estabelecida uma relação de que ele estaria comparando o senhor com Fernando Collor de Mello. O senhor deu uma resposta logo em seguida. O senhor entendeu assim também? Eu falei simplesmente que a esperança ia vencer o medo, como venceu em 2002. Uma ironia fina, vamos dizer. E recebi um telefonema do assessor de imprensa do presidente Lula para o nosso assessor de imprensa, dizendo que ele jamais teria essa intenção, negando qualquer
ilação em relação ao nosso comportamento e eu achei isso natural, até porque o presidente Lula conhece a nossa caminhada política, conhece exatamente o nosso pensamento político, né, e sabe da nossa diferença, né, com qualquer coisa que se assemelhe à postura do ex-presidente Fernando Collor, que, aliás, hoje é um aliado do governo e do Partido dos Trabalhadores. E uma preocupação expressa como essa é uma agressão ao aliado, certo? Em Alagoas, o nosso partido terá um candidato a governador e se eu votasse em Alagoas para o Senado, eu votaria em Heloísa Helena. Heloísa Helena... E não no Collor, como Sim, é a aliança como está onde estão as forças governistas. Bom, aí eu quero voltar agora sobre um assunto candente, que é a questão disso que assumiu contornos de escândalo da Petrobras. Não o que já está sendo investigado pelo Senado, plataformas que teriam sido alugadas com superfaturamento, não é isso, porque isso já estava rolando. É a questão da compra da refinaria americana no Texas, Pasadena, por um preço muito superior a de mercado, um negócio que chega a 1 bilhão e quase 200 milhões de dólares e que causou uma perplexidade por ser um negócio muito oneroso e com muito pouco esclarecimento. Mesmo a presidente Dilma tendo feito aquela nota em que ela diz que quando era ministra e presidente do Conselho da Administração da Petrobras, que ela deu o aval para o negócio em função de um relatório resumido que ela havia lido, em que havia falhas técnicas e jurídicas pela omissão de algumas cláusulas que, se ela tivesse sabido, não teria dado o aval. Como é que o senhor vê tudo isso? O senhor está perplexo, como tanta gente, ou acha que as coisas têm as circunstâncias da época e que naquela época pode ser sim que seja como a antiga direção da Petrobras explicou, um negócio viável, que foi feito e bem feito? Eu acho que todos esses fatos devem ser esclarecidos à sociedade brasileira. Nós temos na Petrobras a maior empresa brasileira, pública brasileira. Nós vimos nesses últimos 3 anos a Petrobras reduzir seu valor de mercado à metade do que era. Não é natural isso. A Petrobras era a 12ª empresa de petróleo no mundo, hoje está abaixo da 100ª. Tem alguma coisa errada. E essas coisas erradas precisam vir à tona para que nós possamos resgatar a Petrobras. E como vir à tona? Qual é o instrumento, o mecanismo, o que é o mais adequado para que haja transparência e esclarecimento? Eu acho que os mecanismos de auditoria de uma empresa de capital aberto como a Petrobras, o controle externo que é exercido, né, pelo Ministério Público, pela Corte de Contas da União, Tribunal de Contas, a própria Justiça, onde tem alguns processos que estão rolando de aquisição de outras refinarias lá fora, e o próprio Parlamento, através da convocação de ministros e dirigentes da Petrobras, como também da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Todos os mecanismos devem ser utilizados. Para quê? Para não se confundir a Petrobras com esse tipo de atitude. A Petrobras tem muita gente séria, muita gente que construiu aquela empresa, que ganhou o respeito do mundo, que ganhou espaço no setor de energia no mundo, e nós precisamos, há um tempo que estancamos a sangria da Petrobras, que punimos quem errou, a gente tem que reconduzir a Petrobras a um trilho seguro que ajude o Brasil a crescer e se desenvolver. Eu tenho aqui uma questão ainda em relação a comentários que o senhor tem feito e aqui também fez. Eu tive a impressão que, em relação ao governo Lula, o senhor não fez restrições. Fez restrições à continuidade, ao governo Dilma. E daí aquele estranhamento do PSB e a retirada da aliança que dá sustentação ao governo da presidente. O senhor, ao não criticar o governo Lula ou fazer observações, o senhor tem uma intenção política, eleitoral,
de passar para o eleitor também a ideia de que o senhor tem uma admiração e que possa ser a continuidade daquele modelo inicial que encantou tantos brasileiros e que ofereceu resultados do ponto de vista de políticas públicas nas questões sociais graves do país, qual seja miséria? Todos os governos têm coisas boas e coisas ruins. Tem governos que têm mais coisa ruim do que coisa boa e transforma-se num governo ruim. O governo do presidente Lula teve falhas, claro, imperfeições, teve alianças com as quais nós não concordávamos, mas teve muita coisa boa. O saldo do governo do presidente Lula para o país é um saldo extremamente positivo, porque o presidente Lula preservou as conquistas iniciadas por Itamar e o presidente Fernando Henrique Cardoso e soube ir além distribuindo mais renda, fazendo mais inclusão bancária, gerando milhões de empregos, desenvolvendo o país. O que acontece com o atual governo é que ele foi eleito para seguir em frente nas mudanças, melhorando a qualidade da gestão, a qualidade da política, e o que nós vimos foi retroceder. Ora, o setor que a presidenta mais entende, que é o setor da energia, veja o que aconteceu com a Petrobras e a Eletrobras. Perderam juntos quase 250 bilhões de valor essas duas empresas. A minha última questão é sobre a sua aliada, Marina Silva, que não está aparecendo tanto. Ela está mais recolhida. Havia uma grande expectativa de transferência de votos de Marina Silva para Eduardo Campos. A ideia que está passando é que ela não arregaçou ainda as mangas em relação à campanha e sair a campo para convencer o eleitor que o voto que ela receberia deve ir para o senhor. O que é que Marina Silva está esperando para essa militância mais ativa? A Marina e eu temos trabalhado juntos e muito, intensamente no debate sobre o programa. Até porque numa campanha tem várias fases. Tem a fase de reunir as ideias, porque eu acredito que são as ideias que unem as pessoas. Essas ideias nós estamos reunindo com a participação de milhares de brasileiros, inclusive com uma plataforma na internet, onde as pessoas estão de longe sugerindo, opinando, criticando. Lançamos recentemente as diretrizes do programa, fizemos o seminário regional da região sul em Porto Alegre, fizemos um seminário no Rio de Janeiro, fizemos um seminário em Salvador, vamos fazer Brasília e Manaus, ouvindo as regiões, e vamos seguir para, em junho, apresentarmos, eu e a Marina, ao Brasil, andando pelo Brasil, as nossas ideias sobre como vamos construir um futuro melhor para o povo brasileiro. Ela está muito empenhada, animada nessa caminhada, e eu estou seguro de que nós vamos, em 2014, fazer um ano em que o Brasil será vencedor nesse debate democrático, mostrando que há um caminho, um novo jeito, para que a gente possa, a partir de 2015, reanimar o Brasil com o seu futuro. E eu agradeço muito a sua presença na hora do voto, a clareza com que o senhor expressa as suas ideias. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado. E termina aqui a hora do voto. Uma boa noite a todos. E até a semana que vem, na segunda-feira, às 11h30 da noite.